Bom dia, senhores operadores. Eu sou Nilson Almeida, sou um operador virtual. Estou estudando para obter um certificado de agente autônomo de investimento. Estou estudando para fazer uma prova numa mesa proprietária. Estou estudando para gerir meu capital de forma mais responsável e obter um certificado de análise técnica. Estou utilizando uma conta demonstrativa, faço análise matinal e publico no YouTube antes da abertura do mercado da B3. Lembro, senhores, que para negociar mini dólar, mini índice, esse ativo PERC K34, procura um agente autônomo de investimento, procura uma corretora credenciada na B3. Leia o disclaimer das suas corretoras, leia o disclaimer das plataformas. Utilize somente plataformas registradas nas corretoras. Bem, nesse caso, estamos aqui com a nossa tela inicialmente, já há alguns dias fazendo algumas considerações sobre ela. A principal é esse topo com essa singularidade que eu denomino como consenso. Nesse ponto, referente a dezembro de 2021, do ano passado, formou-se um pequeno topo, e esse topo foi consensualmente defendido com a situação em que os operadores chegaram à conclusão que esses ativos estavam suficientemente precificados e relativamente compensado pela relação dólar-real. Esses ativos são ações americanas, da Bolsa dos Estados Unidos, do S&P 500, da carteira da Berkshire Hathaway, do operador muito conhecido, Warren Buffett, negociados no Brasil através da B3 em reais. Então, essa correlação de preço desse índice tem uma relação de ativo americano com relação da moeda brasileira e a moeda americana. Bem, esse topo foi pretendido, né? Novamente foi testado, mas não foi obtido sucesso, e nós verificamos nesse ponto dois agravantes. A partir desse ponto, a perda de valor das ações americanas em dólar e o aumento da volatilidade do real frente ao dólar, e também a valorização do real devido à valorização das nossas ações negociadas, principalmente commodities como petróleo, minério e ferro, que são os grandes puxadores de índice da nossa bolsa. Bem, com as métricas que eu utilizo, verificando essas movimentações, coloquei esse alvo e chamei ele de singularidade. Dei a mesma coloração porque estou entendendo que haverá uma singularidade nesse ponto. Aqui tem um alvo que vocês podem verificar no alta definição, no vídeo de alta definição que está sendo gravado, vocês podem obter no YouTube. Vocês conseguem verificar que esse alvo foi precificado a partir daquela regra. Eu acabei não fazendo a ligação dessa lâmpada, né? Agora melhorou. Bem, então, esse alvo ainda está sendo pretendido, ele tem um horizonte nesse movimento, um horizonte ainda para ser preenchido de 10 a 15% do total do movimento. Então, ainda há caminho para esse ativo chegar. Bem, em relação à nossa bolsa, verificando a mesma situação, porém aqui desde março e não desde dezembro. Vamos verificar aqui março, como aqui é um contrato com vencimento em 16 de junho, ele não tem todos os períodos. Eu não uso a série contínua para análise, somente o contrato vigente, contrato de maior liquidez. Então, desse ponto de inflexão, nós vamos vou alterar aqui para um time frame mais longo, que é o diário. Nesse ponto, nós podemos verificar que o contrato passa a ter um comportamento um pouquinho relacionado também com aquela situação que nós mencionamos lá do ativo americano. Então, quando houve essa movimentação atípica no Oriente, através da invasão da Ucrânia, essa mudança, aqui está no mês de março, mas a mudança começou um pouquinho antes, em fevereiro, né? Essa situação alterou a situação dos ativos brasileiros, principalmente a valorização do real devido a exportações de produtos agropecuários,
a demanda por esses produtos agropecuários impactou demais a Ucrânia, então nós verificamos aqui essa situação e depois uma situação totalmente atípica devido às situações de alteração de juros de política americana e política brasileira. Bem, então continua-se aqui, porém nós verificamos que nesse tempo gráfico diário já há uma clara e nítida tendência de reversão. Essa divergência está convergindo, no caso esse índice aqui é o índice de mudança da tendência, né, o ADX, que é o Average Directional Index. Então esse índice ele mostra aqui nesse topo que houve já realmente essa mudança, o índice está abaixo agora de 40 pontos, porém nós verificamos que do nível mais baixo, ou seja, quando a tendência de alta foi daquele ponto até a mínima de 8, e está retornando, já passou a mínima de 25, inclusive com uma inflexão de aceleração, de retomada, né? Não é aceleração, porque aqui tem mais espaço do que aqui. Aqui ele pode fazer uma segunda inflexão e acelerar, caso essa tendência recupere valores interessantes. Depende de dois fatores, valorização dos ativos brasileiros e valorização do real, porém recuperação do mercado americano, do mercado global em si. Então parece que é isso que nós estamos vendo. Aqui tínhamos uma resistência, né? Aliás, é uma resistência, porque na queda ela chegou a um ponto, né? Resistiu, retornou e essa resistência foi superada. Então aqui é o momento em que você analisa da forma do vendedor. Então o vendedor chegou aqui, houve uma resistência para ele continuar vendendo, ele arrefeceu um pouco e ele depois continuou vendendo e ela chegou até aqui. Então essa resistência para o vendedor, que virou um suporte para o comprador, teve essa pequena retração e depois ela foi rompida. Aqui ela fez um movimento contrário, ela voltou àquele ponto e agora ela já rompeu. Então aqui essa linha é uma linha de pescoço, que as pessoas chamam de ombro, cabeça, ombro, né? E aqui seria uma linha de pescoço, onde a resistência virou suporte, ou o suporte virou resistência, como você queira analisar. Então, nesse momento que o preço está subindo, aqui era uma resistência, agora parece que é um suporte. E isso está representando a tendência. Então, vamos verificar se essa situação de melhora da economia vai levar esse preço do nosso índice adiante. Porém, depende de fatores intrínsecos com correlação inversa. Ou seja, se o minério de ferro ficar mais barato, talvez as ações da Vale fiquem mais baratas. Se o minério de ferro o petróleo continuar caro e pode ser que fique mais caro e falte combustível, talvez as ações da Petrobras valorizem mais ainda, apesar da troca política estar prejudicando muito. Então esses dois ativos e o terceiro ativo, o terceiro e quarto maiores participantes do índice, que são dois grandes bancos, Bradesco e Itaú, com a política de juro sempre há aquela história, quanto maior o juro, maior o lucro dos bancos. Então seria uma reversão das commodities e aumento do interesse ou um aumento da participação do ganho dos índices no índice dos bancos. Então haveria um equilíbrio, porém um equilíbrio em que, se a economia melhorar, o equilíbrio seria positivo. Bem, aqui verificando o ativo dólar, nós já estamos com esse desenho já há algum dia, mostrando a inclinação dessa tendência. É um contrato que vence agora na terça-feira da semana que vem, dia 31. Então ele ainda tem uma volatilidade ainda de 4 pregões, né, que seria a quarta hoje, quinta e sexta e a segunda. Porém a terça ele perde bastante liquidez. Então vamos verificar aqui essa situação. Vou corrigir aqui novamente a inclinação dessa tendência, ou seja, essa estratosfera nos deu esse mergulho aqui que eu já classifiquei como uma situação interessante, né, que já defendo ela e mostro e gosto de fazer essa correlação dos animais, não só de touros e ursos vivem a bolsa, né? Então aqui nós tivemos um movimento muito forte, caracterizado por essa perda desse horizonte de gain, né, que começou aqui nessa primeira barra. Esse horizonte de gain que está aqui com a coloração nível do mar, porque ele pode ser rompido, tá? E a estratosfera está bem longe lá, né? Então vamos colocar aqui um objeto que não é esse,
eu gosto de usar, estou usando é esse. Então aqui nós teremos a estratosfera, tá? Então vamos sinalizar isso com a maneira que nós estamos usando aqui embaixo, que foi a mesma situação. Vamos dar a ela uma contorno, né? uma relevância, né? E tá aí a estratosfera. Ela vai ficar aqui alinhada com esse dia, tá? Porque essa situação já existiu aqui, né? E ela foi revertida para cá. Então, olha só, houve uma inclinação, houve uma mudança de inclinação, houve um topo. Desse topo nós vemos para o fundo uma inclinação muito mais forte do que essa daqui. Então vamos colocar assim. Vamos inserir dois objetos aqui. Eu vou utilizar esse, que seria esse aqui, né? Que levou a essa inclinação. Vamos inserir esse aqui, que nos trouxe de volta para essa, para essa situação, tá? Então, nesse ponto sigmoide aqui, ó, bem definido, ele pode estar impulsionando uma próxima onda, tá? Lá seria a estratosfera, ok? Qual seja essa? Principalmente pela política de combustíveis e principalmente pela situação agravante de aproximar cada vez mais das eleições brasileiras, que já é histórico de 2, 3 ou 4 pleitos que nós temos essa pantografia no ativo americano. Bem, seguimos aqui agora com 1 hora do diário, não vou modificar, vamos seguir aqui no 1 hora para ver a negociação no final do curso desse contrato. Bem, ainda estamos em busca da singularidade. Por que estamos em busca da singularidade? Ontem foi movimentado, foi comentado, está publicado, a maneira com que isso aqui se comportaria, ou seja, o final do movimento, né, já atingindo uma zona de briga, que agora nós vamos deixá-la bem característica aqui, que é essa zona de briga. No caso aqui eu vou dar ênfase a outra coloração, tá? Por que é uma zona de briga? Aqui não é mais a estratosfera, porque nesses dias de final de contrato, nós começamos a ver e observar que a volatilidade aumenta dentro da barra, dentro da barra diária, né? Dentro do movimento diário. Então aqui nós temos um ponto, ainda tem aquele canal, o movimento das 3 movimentações já se repetiram, né? Então lá, 1, 2, 3, 4, né? Que é a borboleta, né? A butterfly, desce, sobe, desce e volta a uma linha de pescoço, tá? Pescoço da borboleta, aqui está a borboleta. Aqui ela inicia com o movimento de gap, que tinha um sandbox, uma zona desconhecida, e foi um gap fantástico, né? Nós mensuramos isso. Então aqui seria a primeira perna da borboleta, aqui é a segunda, nesse ponto singular aqui, que vou colocar um zoom, tá vendo aqui um ponto singular, né? Nesse ponto singular eu vou colocar um objeto muito discreto, mas já dando uma conotação de leitura, que é essa escala. Bem, esse ponto ele levou o preço onde ele permanece o mesmo, no caso dessa borboleta, e trouxe uma métrica de expansão de mesmo valor. Aqui nesse ponto nós verificamos a mesma situação, porém agora nós já temos um outro ponto de inflexão, tá? Um outro ponto de definição. Então aqui esse ponto de definição, que seria essa aqui somado ao gap, traz essa lateralidade aqui com essa oscilação como métrica para o movimento que eu estou mencionando, que é a primeira e a segunda movimentação. Então voltaria lá naquele ponto. Então aqui nós vamos considerar que esse primeiro movimento encerrou aqui e a zona de briga dele, desculpe, vou contrário, e a zona de briga dele é aqui, ó. Vou desconsiderar aquela sombra, vou colocá-lo em alinhamento com esse ponto onde iniciou o movimento, tá? Vou considerar o nível 100 a abertura de ontem e o nível 0 o mínimo do dia na reverse bar, tá? Então está aqui alinhado com o início do movimento, que deveria mesmo ser aqui, ó, um pouquinho antes, tá? Olha lá, tá lá a barra, tá aqui a barra.
Aqui está o 262 e aqui está o local onde o preço permanece o mesmo. Nós vamos inserir um fiel aqui, considerando essa situação aqui. Então esse fiel vai vir para o valor mínimo, ele está definido para o dia assim, e ele está tracejado porque ele no caso, vai ser pensado e verificado até o final do contrato. E aqui nós vamos colocar o objeto que nós mencionamos sempre, né? Que ela pode ser preenchida, né? E nós vamos deixar assim vazado, ok? Bem, essa é a análise da 1 hora, considerando as negociações. E aqui, na abertura, podemos esperar tudo, menos que o preço fique no mesmo lugar, né? Bem, vou tirar todos esses estudos, porque esses estudos não funcionam mais, não me interessam mais. Lista dos objetos. Vamos tirar todos eles, inclusive as linhas de demarcação. Só vamos deixar os retângulos e os triângulos. Aqui. Bem, aqui nós vamos dar conotação a essas três marcações, porque ontem no meu estudo, ao desenhar esse triângulo, eu coloquei ele bem ajustado com a linha de tendência. Eu não vou conseguir, aqui consegue. Com a linha de tendência, no caso do tempo gráfico que eu coloquei, eu vou modificar para o tempo gráfico, né? Acho que é no 15. Bem, ela foi desenhada com base nessa curvatura que demonstrava que, no caso, já está o diário, né? Ela foi desenhada com base na inflexão dessa curvatura, tá? Ou seja, essa linha de tendência de baixa, ela foi desenhada para análise no vídeo anterior, se vocês verificar, considerando essa linha de tendência de baixa que está aqui, tá? Então aqui nós vamos inserir agora um objeto e vou tirar os dois triângulos, tá? Então esse objeto aqui, ó, eu vou deixar ele a partir da análise que foi feita no dia anterior para ontem, né? Então eu vou colocá-la aqui, considerando exatamente esse ponto, tá? Então, por que eu vou considerar esse ponto? Porque aqui eu mencionei ele como um ponto em que haveria o interesse da reversão e ele indicaria o gap, tá? Então foi aqui, nesse caso aqui, desse quadrado azul foi mencionado como alvo, porque se ele fizesse um novo fundo, né, nós consideraríamos a forma com que as linhas estavam se movimentando, ou seja, a rápida estava abaixo das duas lentas, né, e ela estando abaixo, ela atrairia o preço, a mais longa e a mais lenta atrairia o preço. Então está aqui a 200, né, 220 no caso que eu uso. Então aquele triângulo que estava no desenho, vocês podem olhar o vídeo de ontem, vocês podem olhar o vídeo de ontem e vão ver que essa tendência aqui foi traçada. Então agora eu vou modificar isso e vou seguir com ela na mesma direção, tá? Porém, aqui não está aparecendo a divisão do dia, provavelmente vai aparecer a divisão do dia lá nas 24 horas, então está aqui, ó. A divisão do dia, aqui está às 17 horas e aqui está à meia-noite. Então o mercado vai abrir aqui, aí a plataforma vai trazer essa divisão do dia aqui para o fechamento do mercado. Então isso muda o ângulo de estabelecimento. Então agora eu vou deixar um paralelo aqui para depois a gente ter certeza, tá, disso. Então aqui vai ficar um paralelo nesse, opa, não é isso. Vamos excluir, é isso que eu quero colocar, o objeto aqui em paralelo, fazendo a mesma inclinação, porém nós vamos respeitar os fundos, tá? Apresentando, né, a mesma dinâmica, tá? Vou colocá-la as duas nessa linha que está marcada aqui como linha de encerramento do dia, tá? E elas vão, assim que abrir o mercado, essa linha vem para cá e elas vão apontar para dentro da barra, tá?
o local das barras, que é o dia de hoje, né? Assim que o mercado abrir. Bem, nesse caso, encerro a minha participação. Chamo a atenção novamente que eu sou um operador virtual, estou fazendo esses estudos para as minhas análises, gravando e publicando, para depois ter uma verificação de recomendações que eu poderia estar mencionando em situações em que eu serei testado ou serei aproveitado em algum trabalho. Bem, no futuro nós vamos dizer o que podemos fazer. Bem, eu tenho a convicção de que a maneira com que eu estudo, a maneira que eu tento passar meu trabalho é a melhor possível. Eu estou em busca do consenso, estou trabalhando para o consenso, e o consenso do mercado diz que todo operador precisa de um analista. Infelizmente, eu tenho essa dicotomia, eu gosto da análise e eu gosto de operar. Como analista, eu não sei se eu sou um bom analista, como operador, eu já sei que eu não sou um bom operador. Então, eu tenho que juntar as duas coisas e falar como eu estou fazendo, marcar aquilo que eu quero fazer e operar dentro daquilo que eu estou estudando. Muito obrigado.